Sabes quando me assento, quando me levanto. De longe penetro os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso, demais para mim, é sobremodo elevado. E aí o verso 7, o que diz o verso 7? Né? Para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Vamos decorar esse salmo, vamos recitar, levanta pela manhã, em vez de você pegar o celular, pega a Bíblia e começa a recitar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Thalita, é uma alegria tê-la aqui conosco mais uma vez, viu? Que Deus continue abençoando o Jonas e a Nayara. Que bom ver essa família, né, aqui conosco novamente. Deus continue abençoando vocês, viu? Vamos, meus irmãos, abrir a palavra do Senhor no Salmo 119. E eu quero dizer que o pastor Rui já pregou esse salmo todo aqui na nossa igreja. São 22 sermões que estão na página da nossa igreja. Então, se você quiser aprofundar nesse salmo, é só ouvir, né, o pastor Rui, que está gravado na página da nossa igreja, o Salmo 119. E vamos ler o verso 105 apenas um versículo. Esse salmo tem 176 versículos. Muitos versículos, né? É melhor decorar o Salmo 139, não é verdade? Só tem 24, né? Já pensou se o desafio fosse do Salmo 119? Então, vamos decorar o Salmo 139. Então, Salmo 119, 105, todos juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos repetir mais forte? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, eu quero convidar a todos a se colocarem em pé e de cor, nós iremos repetir esse versículo, Salmo 119, 105, todos juntos? Você que está em casa também, recita aí na sua casa, esse Salmo 119, 105, todos juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105, oremos. Pai querido, fale conosco, ó Deus, por meio da tua palavra, que a tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que a tua palavra possa trazer vida à nossa vida, e é o que nós te pedimos, ó Deus, que a tua palavra possa promover, ó Deus, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa sociedade, um grande e poderoso avivamento, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém. Poder sentar, meus irmãos. David Livingstone foi um missionário pioneiro na África. Ele era um médico e ele saiu da sua pátria, convocado por Deus, através da igreja na Inglaterra, para ser um missionário na África. E na África ele passou 30 anos da sua vida. E quando ele morreu ajoelhado orando. Os nativos pegaram o coração de David Livingstone e sepultaram na África e mandaram os seus restos mortais para a Inglaterra, e ele está sepultado na abadia de Westminster, entre os reis e príncipes da Inglaterra. Foi um grande homem. E esse David Livingstone, ele foi desafiado pelo seu professor a decorar o Salmo 119, e ele, com 9 anos de idade, recitou o Salmo 119 todo de cor. E por isso ele ganhou do seu professor da escola bíblica dominical uma Bíblia. Com 9 anos de idade, ele decorou, citou de cor o Salmo 119. A Bíblia, meus irmãos, é o livro, né, da aliança. É o livro para o povo de Deus, o povo da aliança. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ela é a farmácia na qual nós encontramos alívio para os nossos sofrimentos. Ela é a ferramenta onde encontramos recursos para transformar o mundo e a nós mesmos. Ela é o GPS, né, para nos orientar nas estradas da vida. Hoje a gente, quando anda de carro e a gente vai para um bairro, para uma cidade que a gente não conhece, a gente usa o Waze.
A gente usa o GPS para nos orientar. Quando eu fui para Biquinhas agora, quase 300 quilômetros, eu usei o Waze para eu não me perder, né? Porque eu tenho que passar por Abaeté, por Paineiras e por tantas outras cidades ali, por Pompéu, até chegar em Biquinhas. E a gente precisa de orientação, a Bíblia é a nossa orientação. O Salmo 119 é uma canção de amor à Bíblia. O Salmo 119 é o alfabeto de ouro da Bíblia. E nós podemos ver que cada uma das 22 estrofes do Salmo começa com a letra do alfabeto hebraico, que vai de Aleph até Tal. E a gente pode recitar aqui, as letras do alfabeto hebraico são consoantes, 22 letras, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samik, Ain, Pet, Sade, Kof, Resh, Shin, Tal. São 22 letras, onde o salmista, com 8 versículos, nessas 22 estrofes, ele está exaltando a palavra de Deus, ele está louvando a Deus por sua revelação. 22 estrofes com 8 versículos, cada uma, um acróstico do alfabeto hebraico, enaltecendo a revelação de Deus, a palavra de Deus. E quase todos os versículos se referem de alguma forma à palavra escrita de Deus. E ele usa aqui 10 expressões diferentes para a palavra de Deus. Ele fala de leis, prescrições, testemunhos, preceitos, decretos, mandamentos, juízos, palavra, promessa, caminho. Além de ressaltar o valor da palavra de Deus, a importância da palavra de Deus, o escritor do Salmo 119, que alguns pensam que é o salmista Davi, ele fala dos benefícios surpreendentes que vêm de ouvir atentamente a direção de Deus na Bíblia. O livro da aliança, meus irmãos, é o livro que abençoa o povo do pacto com Cristo. Vamos dizer isso comigo? O livro da aliança é o livro que abençoa o povo do pacto com Cristo. E aqui nós podemos ver as bênçãos que emanam do livro da aliança. A primeira coisa, alegria. Veja o que diz o verso 162. Vamos ler juntos esse versículo? Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Nenhuma riqueza, meus irmãos, traz maior alegria do que ter a palavra de Deus no coração. A alegria maior é ter a palavra de Deus no coração. As promessas de Deus são a mina de inesgotáveis riquezas, e quem se alegra nelas acha grandes despojos. O despojo aqui é quando alguém tem um triunfo na guerra, então ele toma os despojos ali daquele rei, daquela cidade, daquele território. Mas em outras palavras, meus irmãos, as promessas de Deus na Bíblia são melhores do que dinheiro no banco, pois jamais perdem um valor, e ninguém pode tirá-las de nós. Ninguém pode arrancar de nós as promessas de Deus. As promessas de Deus são melhores do que o dinheiro do banco, porque ninguém pode tirá-la de nós. Ninguém pode fazer um túnel e achar o Banco Central e roubar o dinheiro. Ah, meus irmãos, porque essas promessas de Deus são promessas infalíveis. Deus cumpre as suas promessas na vida do seu povo. Mas a segunda bênção é a bênção da sabedoria. Veja o que diz o verso 99, veja o que diz o salmista, no verso 99, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Eu tive vários mestres na faculdade, e um deles era um promotor de justiça, ele negava a verdade objetiva, ele disse que não existe verdade. E eu perguntei para ele, 2 mais 2 são 4. Isso é uma verdade? É uma verdade absoluta? É. A fórmula da água, H2O, é uma verdade absoluta. E se nós negarmos, meus irmãos, que Deus se revelou na sua palavra de modo objetivo para a edificação do seu povo, nós estamos negando a sabedoria de Deus. Por isso o salmista diz, eu compreendo mais do que todos os meus mestres. Aquele que conhece e medita na palavra de Deus, meus irmãos, possui mais compreensão e discernimento do que os seus educadores.
Uma vez que ele se rendeu à sabedoria celestial, revelada na palavra de Deus. De que adianta ter um diploma acadêmico, se a tolice moral faz com que você se perca nos labirintos da vida? Friedrich Nietzsche foi filho de um pastor luterano, e ele se desviou dos caminhos. Ele é quem diz: Deus está morto e nós o matamos. E como ele morreu? Morreu louco. Morreu louco. Quantos abandonaram a sabedoria da palavra de Deus por causa das ideologias tolas de homens tolos? E Paulo diz a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e de que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Nós devemos amar a palavra de Deus, ela dá sabedoria. Ela nos orienta e nos dá discernimento para que possamos discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o que é direito e o que é incorreto. A palavra de Deus nos orienta, ela nos dá a sabedoria. E a Bíblia diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. A Bíblia é um livro da sabedoria de Deus, é a revelação de Deus. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, a terceira bênção é força em tempos difíceis. Veja o que diz o verso 28, do Salmo 119, todos juntos? A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. A tristeza, meus irmãos, nos consome gradualmente como uma vela. No entanto, a palavra de Deus, como pão, ela nos fortalece para cumprirmos os nossos deveres, as nossas obrigações, para resistirmos às tentações e carregarmos o fardo da aflição. O mundo é um vale de lágrimas. Como é que você nasceu? Você já nasceu chorando. E como é que a gente sai desta vida? Deixando os outros chorando. O mundo é um vale de lágrimas. Nós enfrentamos lutas, pressões, depressões, aflições, tribulações, agonias, aflições na nossa vida. Jesus disse que no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Deus, meus irmãos, nos dá forças para vencermos este mundo caído. É na palavra de Deus que nós encontramos forças para superarmos as tristezas, as lágrimas, os abatimentos, as aflições, as tribulações, as perseguições. A palavra de Deus nos fortalece, ele é pão que alimenta a nossa alma e nos dá força na caminhada da vida. Mas vejam bem, a quarta bênção, meus irmãos, é poder para resistir ao erro. Veja o que diz o verso 11. Veja o que diz o salmista no verso 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Vamos dizer mais forte? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A forma mais eficaz de evitar o pecado, meus irmãos, é guardar a palavra de Deus no coração. Segundo Calvino, nossa verdadeira segurança não está no conhecimento tacanho da lei de Deus, ou num manuseio displicente dela, e sim em ocultá-la profundamente em nosso coração. O que esse versículo nos ensina? Nos ensina a guardar a melhor coisa. Qual que é a melhor coisa? As palavras de Deus. Guardar aonde? No melhor lugar, no coração, no seu coração. A palavra de Deus não é para ficar apenas na estante, pegando poeira. Não, você tem que guardá-la no seu coração, com o melhor propósito, para não pecar contra Deus. Este mundo é um mundo contrário a Deus, que se rebelou contra Deus, que se levanta contra Deus, que se levanta contra a igreja, que se levanta contra a família. Mas veja o que disse Moody. Moody foi um grande pregador americano. A história registra que ele ganhou mais de 500 mil almas para Cristo. Foi um grande evangelista. E ele chegou a dizer o seguinte: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro.
Ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro. Por isso o salmista chega a dizer: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Eu não sei se você é viciado em algum vício que possa te prender, mas eu sei que muitas pessoas hoje estão viciadas nas redes sociais, viciadas na pornografia. E eu quero dizer que o único que pode te libertar é o Senhor Jesus Cristo, por meio da sua palavra. E Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja um homem santo de Deus, seja uma mulher santa de Deus, seja um jovem santo de Deus. Que você possa buscar o casamento, né, a vida sexual no casamento, com a bênção de Deus. Não viva nas orgias, na prostituição, no adultério. Viva em santidade. Viva para agradar a Deus. Não quebre a lei de Deus. Não rasgue a lei de Deus com a sua vida emporcalhada pelo mundo, pelo pecado, pelas orgias, pelas drogas, pelos vícios. Viva uma vida santa. Mas vejam bem, meus irmãos, a quinta bênção que eu vi aqui nesse Salmo 119, eu sei que tem muitas outras bênçãos, mas se eu falasse de todas, nós não iríamos, né, ter escola dominical. Então, se você quer aprofundar mais, acompanhe nas redes sociais as mensagens do pastor Rui. Aí você vai aprofundar mais e mais. Mas a quinta bênção é a vivificação, ou seja, o avivamento da igreja. É o Senhor que nos vivifica, que nos restaura, que nos aviva. Veja o que diz o verso 25, vamos ler comigo? A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Vivificação, é o que nós precisamos. O salmista está com a sua alma prostrada, rendida ao pó. E por isso ele clama por restauração, ele clama por avivamento, ele clama por vivificação, segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, é fonte de restauração, é instrumento para os grandes avivamentos. E quando a palavra de Deus é lida e praticada, há restauração, santificação, volta para Deus e vida abundante com o Senhor. O Senhor Jesus chega a dizer: o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. O Senhor Jesus é a palavra encarnada, é a palavra que habitou entre nós, cheia de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que possamos buscar o avivamento da igreja, que possamos esperar uma grande movimentação da graça de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, para a glória do Senhor. Ele que nos restaura. Eu não sei como você entrou aqui nessa escola dominical. Quantas vezes você veio arrastando para a igreja, querendo mais ficar em casa, na frente da televisão, na frente das redes sociais. Mas se Deus te trouxe aqui é porque quer avivar a sua alma, despertar o seu coração, despertar a nossa vida. E que possamos saber que este livro da aliança é o livro que nos vivifica, que nos aviva, que nos restaura, que nos dá vida abundante em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Este livro é um livro inspirado pelo Espírito Santo, e Deus usa esse livro para avivar a igreja. Não existe avivamento sem Bíblia, meus irmãos. Não existe vivificação sem a palavra de Deus. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Em primeiro lugar, seguindo a orientação da palavra de Deus. Levanta a sua Bíblia bem alto assim. E diga assim comigo: a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Nós devemos seguir a orientação da palavra de Deus. Não é isso que diz o Salmo 119, 105, vamos repetir comigo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Você tem lâmpada na sua casa,
você tem lâmpada no seu carro, você tem luz também no seu celular. E a palavra de Deus é lâmpada para a nossa vida, para todas as áreas da vida, para a ciência, para a educação, para a família, para a igreja, para a política. A palavra de Deus, ela tem que reger todas as áreas da nossa vida. A vida, meus irmãos, é um caminho, e a palavra de Deus é luz que nos ajuda a seguir no caminho certo. O mundo está o quê? O mundo está em trevas, e o mundo é governado, este mundo caído, né, pelo o príncipe das trevas. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo é contra Deus, não ama Deus, não ama a palavra de Deus, se levanta contra Deus, odeia a igreja, odeia o povo de Deus. Não pensa que o mundo é amigo de Deus, não pensa que o mundo é amigo da igreja. O mundo odeia Deus. A nossa sabedoria, meus irmãos, vem da palavra de Deus, não das estrelas, dos astros. Nós não seguimos a orientação do horóscopo do dia. Existem muitas pessoas que vão olhar o horóscopo no jornal, na revista, na internet, mas não são os astros que orientam a nossa vida. A nossa orientação vem pela palavra de Deus ao longo da nossa vida. Deus nos ilumina pela sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Segundo Berkhoff, a igreja tem a grande e responsável tarefa de manter e defender a verdade contra todas as forças da descrença e do erro, porque a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Ela defende a verdade que está revelada na palavra de Deus. Os ministros do STF estão rasgando, a Constituição, não estão seguindo os ritos, estão forjando provas para perseguir os seus opositores políticos. No entanto, meus irmãos, há muitos pastores também rasgando a Bíblia, e existem muitos cristãos rasgando as Escrituras, dizendo que a Bíblia é um livro ultrapassado e precisa ser atualizado. Mas a Bíblia é mais atual do que o jornal do dia. A Bíblia é atualíssima. A Bíblia é a revelação de Deus, e a nossa vida é que precisa ser atualizada pela a palavra de Deus, pelas Escrituras. A Bíblia é um livro inspirado, infalível, inerrante e suficiente. Nós não precisamos de outra revelação, porque Deus já revelou tudo para nós, na sua palavra, porque a Bíblia é um livro inspirado por Deus. E se a gente acrescentar alguma coisa, Deus vai acrescentar os flagelos do Apocalipse. E se a gente tirar, Deus vai tirar a nossa parte da árvore da vida. Nós não podemos nem acrescentar e nem tirar, porque Deus já revelou para nós a sua vontade. Que possamos seguir a orientação da palavra do Senhor, sem tirar nada e sem acrescentar nada. E que possamos seguir a orientação da palavra de Deus. Siga a orientação da palavra de Deus. Conversando com o pastor Rui, nós vivemos uma sociedade contra a família, uma sociedade que é contra o casamento. Os jovens hoje não querem casar mais, e quando casam não querem ter mais filhos. Isso é o quê? É uma sociedade que quer viver contrária à vontade de Deus, contrária à família, contrário aos filhos. Já pensou? E outra coisa, e até defende um casamento não aprovado por Deus, um casamento homossexual, um casamento entre homem e mulher, ou melhor, entre mulher e mulher, entre homem e homem. O casamento é entre um homem e uma mulher. Não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O crente tem que pedir a Deus, o homem pedir uma esposa, a mulher tem que pedir um esposo, crente. Não é bom que o homem esteja só, fale uma auxiliadora que lhe seja idônea. A não ser que você tenha o dom do celibato, a não ser que você foi chamado para ser como o apóstolo Paulo, missionário, para evangelizar as nações e fazer, eu não quero casar, porque eu não tenho vocação de casar, eu não tenho a vocação. E aí, está tudo certo, porque Deus também, Ele faz isso, Ele faz a pessoa, também para ser um celibatário, Ele pode fazer isso, mas não pode ser obrigatório,
como a Igreja Católica Apostólica Romana fez, obrigando os padres e as freiras a não se casarem. E aí nós podemos ver quanta prostituição nos mosteiros, quantos padres homossexuais, ou quantos padres adúlteros e prostitutos também, e quantas freiras também, que abortaram seus filhos nos conventos, porque tiveram uma relação de prostituição e se engravidarem, para não sair do convento, abortaram. Por isso, meus irmãos, nós devemos ensinar a palavra de Deus, porque quando a gente é contrário à palavra de Deus, nós destruímos a sociedade. Se todo casamento fosse homossexual, nós iríamos acabar com a raça, porque homem com homem não gera filhos, nem mulher com mulher. Nós precisamos resgatar a masculinidade bíblica, porque os homens estão se efeminando, e as mulheres se masculinizando. Tem mulheres que às vezes usam a calça como se fosse um homem, como se ela tivesse o órgão sexual masculino. A mulher tem que ser feminina sem ser feminista, e o homem tem que ser macho sem ser machista. Nós devemos seguir a palavra de Deus, meus irmãos, a orientação da palavra de Deus, porque essa sociedade é contra Deus, contra a família, contra a verdade de Deus. Essa agenda de gênero contra, não existe mais do que dois sexos, eu tenho um sexo masculino e feminino, é XX, XY, isso é ciência. Nós não podemos acrescentar e tentar mudar a ciência por ideologias vãs, tolas, imbecis. Nós devemos seguir a palavra do Senhor. Mas, em segundo lugar, como viveremos? Buscando o avivamento da igreja. Buscando o avivamento da igreja. Nós devemos pedir a Deus: Senhor, aviva a tua obra, Senhor. Aviva o teu povo. Aviva. O salmista orou: vivifica-me segundo a tua palavra. Avivamento, meus irmãos, sem Bíblia é fogo de palha. Eu lembro do movimento G12, que queria judaizar a igreja, trazer os elementos do Antigo Testamento, fazer o culto das festas dos tabernáculos, restaurar a festa da Páscoa, até matar um cordeiro no templo. O pastor falou um dia comigo: ó, pastor, eu quero aqui matar um cordeiro aqui no templo. Eu falei: você está negando a cruz? Porque aquilo era sombra de uma realidade que já chegou. Jesus já morreu na cruz, Jesus já entregou a sua vida por nós na cruz, Jesus já derramou o seu sangue, e aquela sombra já passou, a realidade chegou. Avivamento sem Bíblia, meus irmãos, é fogo de palha. E esse movimento de G12 falava o seguinte: 3 dias de encontro vale mais do que 1 ano de igreja. E as pessoas voltavam perguntando assim: o que aconteceu lá no encontro? É tremendo, não poderia falar, era como se uma seita secreta, as pessoas só poderiam falar que era tremendo, você tem que ir para experimentar. Mas a Bíblia não diz que a gente tem que experimentar tudo, a Bíblia diz que a gente tem que examinar tudo. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Nós devemos examinar, e a Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, são as mesmas que testificam de mim. A reforma, meus irmãos, do século XVI, foi uma volta às Escrituras, e a volta à palavra de Deus trouxe um poderoso avivamento. Só a Escritura, só a Bíblia, a palavra de Deus. E Jesus chega a dizer: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A palavra de Deus, meus irmãos, não é letra morta. Algumas pessoas vão dizer: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas a Bíblia não é letra morta. A letra morta ali está falando dos elementos do Antigo Testamento, das sombras que se passaram, e que agora nós temos a nova aliança, a palavra de Deus se cumprindo na palavra encarnada, que é Cristo. A palavra de Deus não é letra morta, é o livro da aliança, o livro que revela o Deus vivo. Louvado seja Deus. O que essas Escrituras ensinam?
As Escrituras ensinam o que o homem deve crer a respeito de Deus e o dever que Deus requer do homem. Vamos pedir o avivamento, meus irmãos? Vamos pedir o avivamento da igreja? Vamos voltar à palavra do Senhor? Nós não podemos rasgar as Escrituras, porque toda igreja que rasga as Escrituras, não obedece às Escrituras, já deixou de ser igreja. E é por isso que nós devemos buscar o avivamento da igreja, segundo a palavra de Deus. Vivifica-me segundo a tua palavra. Que sejamos um povo, o povo da aliança, o povo do livro da aliança, um povo que segue o Cristo vivo, que morreu, foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé, vamos falar com Deus.